Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão muito profunda, baseada nos escritos do reverendo Pablo Wilhelms. A ideia é a gente explorar juntos como é possível encontrar estabilidade, sabe? Num mundo que parece que está sempre tremendo debaixo dos nossos pés. Essa pergunta aqui, ela é daquelas que todo mundo se faz uma hora ou outra, né? Quando o chão parece sumir, quando tudo que era certo começa a balançar, o nosso primeiro instinto é correr para um lugar seguro. Mas para onde? Que lugar é esse? Nossa, que imagem forte essa do castelo de vidro. E é bem isso, né? A gente tende a confiar no dinheiro, na influência, na nossa saúde, na nossa própria força, mas o ponto aqui é que esses refúgios eles são frágeis. Vem uma tempestade de verdade e eles quebram em 1000 pedaços. Simplesmente não aguentam. Ok, então se esses abrigos do mundo não funcionam, para onde a gente olha? A reflexão nos convida a pensar num tipo de refúgio totalmente diferente, uma fortaleza de verdade. E aqui está o centro de tudo. Salmo 46, versículo 1. A parte mais importante aqui, a chave mesmo, é a expressão socorro bem presente. Pensa nisso. Não é uma ajuda que vem de longe, que Deus envia por encomenda. É a presença dele, ali no meio do problema, aqui e agora. Olha que virada de chave que isso provoca. A gente costuma pensar que segurança é não ter problema, né? Ter tudo sob controle. Mas a verdadeira segurança, segundo essa perspectiva, é outra coisa. Não é a ausência de problemas, é a presença de Deus. Não depende das circunstâncias estarem boas, mas de um Deus que está ali, aconteça o que acontecer. Tá, mas por que a presença de Deus é um fundamento tão seguro assim? O que faz dele esse lugar inabalável? A resposta está na própria natureza dele. Enquanto tudo ao nosso redor vive mudando, o caráter de Deus, esse não muda. Existe uma palavra para isso na teologia: imutabilidade. É um nome complicado, mas a ideia é simples. Significa que Deus é perfeito de uma forma que o impede de mudar. Pensa em tudo que existe. Tudo muda, o tempo todo. Mas Deus não. Ele é constante. É como se fosse a única rocha que nunca se move. Para começar, ele não muda em quem ele é na sua essência. Sabe como a gente tem dias bons e ruins, variações de humor, crises? Deus não tem isso. A natureza dele é sempre a mesma, completa, perfeita, ontem, hoje e para sempre. Segundo ponto, e isso aqui é fundamental, ele não muda no seu amor. O amor de Deus não fica variando. Não depende do que a gente faz ou deixa de fazer. A razão do amor dele está nele mesmo. E por isso, a promessa é que ele não abandona aquilo que ele decidiu amar. E por último, ele não muda nas suas promessas. A nossa fidelidade, vamos ser sinceros, ela falha. A nossa constância é frágil. Mas a fidelidade de Deus, essa é a nossa âncora. A Bíblia diz que mesmo que a gente seja infiel, ele continua fiel, porque ele não pode ser diferente de quem ele é. Então, um resumo da ópera é esse. A nossa segurança não está apoiada na nossa capacidade, que é super frágil, de se manter firme. Não. Ela está apoiada na rocha firme, que é a imutabilidade de Deus. É por isso, e somente por isso, que ele é o único refúgio seguro de verdade. Beleza, a gente entendeu que Deus não muda, mas como esse Deus se relaciona com a gente? A segurança que ele oferece não é só uma ideia bonita, abstrata. É algo real, pessoal, que acontece dentro de um relacionamento, uma aliança. Essa frase aqui, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, ela é o coração dessa aliança. Ela aparece o tempo todo na Bíblia. É uma promessa de relacionamento, percebe? Ser um refúgio para Deus não é só dar um lugar seguro, é se dar. É uma relação de pertencimento, dos dois lados. E o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Quer dizer que ele não só manda ajuda, ele é a ajuda. Ele está junto nos vales, nas perdas, ele caminha com a gente. A presença dele se torna então a nossa verdadeira segurança e a nossa alegria também. E essa história toda da presença de Deus com a gente chega no seu ponto mais alto, no seu clímax, em uma pessoa, em Jesus Cristo. É em Jesus que esse refúgio se torna totalmente acessível. É a combinação perfeita do poder de Deus com a compaixão de um ser humano. A Bíblia chama Cristo de um nosso grande sumo sacerdote. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem alguém que não só é poderoso, mas que entende, que se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele mesmo se tornou um de nós. E aqui está o pulo do gato do Evangelho. Não é um Deus que fica olhando o sofrimento de longe. É um Salvador que conhece a dor por dentro. Ele foi chamado de o homem de dores. Ele entrou na nossa bagunça, na nossa aflição. Ele sentiu o nosso sofrimento na pele.
para que hoje a gente pudesse encontrar refúgio nele, um refúgio que entende a gente. Então, pensa só, em Cristo, a gente tem as duas coisas: a fortaleza inabalável do Deus que não muda e o abraço cheio de compaixão do Deus que se fez gente. E o resultado disso é um abrigo que tempestade nenhuma, seja que vem de fora ou a que está dentro da gente, consegue destruir. E com essa certeza, a gente volta para o começo, mas de uma forma muito mais poderosa. Quando a terra treme, Deus permanece. Quando as pessoas falham, quando os sistemas que a gente construiu mostram que são frágeis, Deus permanece. E mesmo quando a nossa própria força acaba, quando parece que não dá mais para continuar, a verdade é uma só: Deus permanece. A fidelidade dele não depende de nós. No fim das contas, tudo se resume a isso aqui. A forma como a gente enxerga Deus molda completamente a nossa vida. Se a gente o vê como alguém distante, indiferente, é provável que a ansiedade tome conta. Mas se a gente o conhece como esse socorro bem presente, aí sim é possível passar pelas tempestades com uma outra confiança. E para fechar, fica essa reflexão. Talvez a nossa busca não devesse ser por uma vida sem tempestades, porque isso é impossível. Talvez a busca seja pela certeza de ter uma âncora que nos mantém firmes, não importa o quão forte o vento sopre. E essa âncora é a fidelidade de Deus, que nunca muda.